Capítulo 23. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal e a sublimidade de sua doutrina. Não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação, e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa, de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome na sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: Por nós vedes que tudo deixamos, e que vos seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo, muito mais, e no século futuro, a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás,
não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses de todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomados ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal. E com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam, mas nas outras é uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito, e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me, e ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma vestige grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo senão que ele se acenda?
Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, e ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa, e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas, se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso caem sobre ela e seus partidários. À medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim na emoção que causa seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Há a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticada ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito e por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha ele também emitido uma doutrina análoga, até certo ponto, à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predispostos os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte veladas sobre a alegoria e a figura. Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo.
esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhum se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: "Ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós"? Não, porque ele disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que ignoram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro. Jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, a ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo, entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sob seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves a perseguições, por isso lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos.
Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam a crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente.